Olá, gente. Sempre muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje vamos responder a uma pergunta colocada pela professora Rafaela, muito interessante, que diz respeito à questão da origem do transtorno da personalidade borderline. Então, ela coloca na pergunta que viu vídeos de outras pessoas falando que você já nasce com o transtorno da personalidade. Então, é uma situação como se fosse quase determinística. Você não tem a oportunidade de mudar esse padrão de funcionamento ao longo da sua vida, né? Haja vista você já ter nascido com ele. Então a gente vai tentar colocar as seguintes questões. Primeiro, você tem, como qualquer outra condição em medicina, um espectro de gravidade. Então, você pode ter, por exemplo, hipertensão arterial sistêmica leve, moderada, grave. Ou você poderá ter uma diabetes leve, moderado, grave. E na psiquiatria também não é diferente. Você pode ter condições que têm uma expressão sintomatológica que você vai perceber, mas não tem aquela consequência para a sua vida social, familiar. E você vai ter pessoas que têm uma gravidade enorme, vai ser internado, não vai conseguir se relacionar socialmente, não vai conseguir atingir os seus objetivos de vida quando você os tem, e etc. Então, já por isso a gente já nota que tem variáveis a mais do que simplesmente a questão de você já vir pronto ao nascimento com aquele transtorno. Vamos imaginar a seguinte situação, que é o que acontece na maioria dos casos. O indivíduo já nasce com uma vulnerabilidade biológica, já tem um padrão temperamental que o torna vulnerável, mais sensível às situações externas, a evocarem nele determinados tipos de resposta. Então imagine que uma pessoa nasça com essa vulnerabilidade, mas tem dentro do seu lar pais que são amorosos, compreensíveis, que não, de forma alguma, cometem agressão física, que tentam entender as necessidades, né, e suprir as necessidades emocionais daquele filho, dando limites, é claro, mas também sabendo compreender que em determinado momento a criança chora não porque ela está fazendo simplesmente uma birra, mas porque ela quer comunicar algum tipo de dificuldade que tenha, e etc. Então você vai tendo um ambiente e você cresce naquele ambiente, na infância, com as suas necessidades emocionais supridas. Então, conquanto você tenha uma vulnerabilidade e um arcabouço fisiológico que te torna mais vulnerável a desenvolver um padrão de respostas mais desadaptativas comportamentais, que seria um transtorno de personalidade, imaginemos assim, e imaginemos uma situação outra, onde o indivíduo já nasce com essa vulnerabilidade toda, e quando ele chora, por exemplo, para comunicar sua necessidade, sua tristeza, sua angústia, ele, por exemplo, é agredido fisicamente, leva uma tapa na boca, ele leva uma surra, ou muitas vezes até psicologicamente também, onde se diz que aquilo é bobagem, que é frescura, que isso, aquilo outro, junta tudo, e às vezes, inclusive, abusos de ordem sexual, negligência física, negligência emocional, todos esses fatores do ambiente que faz com que o indivíduo sofra mais. Então, vamos imaginar que é uma outra situação, onde o indivíduo vai ter muito mais chance, primeiro, de desenvolver o transtorno, e segundo, em desenvolvendo o transtorno, dele ser de uma gravidade muito maior. Então, não é à toa que a gente tem aí vários estudos mostrando que as pessoas que têm fechado realmente o diagnóstico do transtorno da personalidade borderline, cerca de 60%, 70% passaram por algum tipo de abuso sexual, né? Mais especificamente na infância. Então, veja que há um processo transacional entre uma situação de vulnerabilidade biológica e um processo de invalidação do ambiente. Aí você vai dizer, e os 30% que não sofreram, 30% 40% que não sofreram um tipo de abuso sexual? Mas tem sempre alguma situação a mais acontecendo ali naquele ambiente, seja abuso psicológico, abuso físico, né? E negligência de alguma ordem no cuidado dessa criança, que muitas vezes também, obviamente, pesa muito essa questão de vulnerabilidade da sua biologia. Então, o que é que acontece? Quando os profissionais dizem você nasce com um transtorno da personalidade, talvez a gente pode ler, talvez eles queiram até dizer assim, você já nasce com aquela tendência, você já nasce com aquele
com aquelas ferramentas, com aquele instrumental. Você já nasce com tudo para você desenvolver o transtorno. O que a gente tem visto nos casos que a gente estuda, onde o indivíduo viveu num ambiente muito bom, e mesmo assim desenvolveu transtorno da personalidade, ele tem uma gravidade muito mais leve. O indivíduo consegue se sentir amado, consegue se sentir pertencendo a alguma família, algum grupo, consegue ter um trabalho, consegue produzir, ser produtivo, ser útil, consegue ir atrás das suas metas, seus objetivos e etc. Então, como essa pergunta é muito interessante, mas para a gente desenvolver essa resposta precisaria de muito tempo, a mensagem que eu quero deixar aqui é que é necessário, na maior parte das vezes, uma estrutura biológica e uma estrutura ambiental. Na maior parte dos casos, vai ser necessário isso. Tá bom? Se você gostou do vídeo, não deixa de curtir, não deixa de encaminhar para alguém que você acha que pode, de repente, se interessar por esse vídeo. Também não se esquece de se inscrever no canal, tá bom? Um beijo grande para todos vocês.